tenho uma vontade de falar sobre as últimas frases de Jesus Cristo. Aquelas frases que Jesus preferiu pregado na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus preferiu 7 frases. 7 frases que a mim me abençoam. Eu creio que são 7 frases poderosas. São 7 frases que nos mostram a atitude de Jesus. São 7 frases que nos mostram a pessoa extraordinária que Jesus foi. Enquanto homem, sim, ele é 100% Deus, mas ele viveu aqui na terra 100% homem. E essas frases nos mostram essa pessoa extraordinária que Jesus foi aqui nesta terra. 7 frases que reforçam os ensinamentos de Jesus. Sim, mesmo na cruz do Calvário, ele nos continuou a ensinar aquilo que ele durante a sua vida aqui na terra ensinou tantas vezes em termos de mensagens, e ele agora pregado na cruz, ele reforça esses ensinamentos. 7 frases que nos mostram o coração de Jesus, o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus. É de facto, eu estou apaixonado por Jesus Cristo e eu quero encorajar a nós seguirmos o exemplo de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, já vamos a Lucas, está bem? Mas Hebreus 12, verso 2, na Bíblia para Todos diz: tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Pensem nele, que tanta oposição sofreu da parte dos pecadores. Assim, não hão de perder a coragem, nem desfalecer. Ou o que é que o autor da carta aos Hebreus nos encoraja? Quando nós vivemos tempos de desafio, quando nós vivemos tempos em que a nossa fé quer desfalecer, quando nós vivemos tempos em que estamos a perder a coragem, o autor da carta aos Hebreus diz assim: olha, nesses tempos, olhem para Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso foco, é lá que nós devemos estar concentrados, olhar, focados em Jesus. Ele é o nosso exemplo, e quando nós nos focamos em Jesus, diz aqui a palavra de Deus: olha, vocês não vão perder a coragem, vocês não vão desfalecer, porque vamos seguir esse exemplo maravilhoso de Jesus Cristo. Sim, Jesus no dia mais difícil da sua vida, bem, eu creio que o dia mais difícil da vida de Jesus foi a sua crucificação. Aquele dia foi um dia tremendo por um lado e terrível como ser humano que ele era. Prenderam Jesus, levaram-no perante o Sinédrio, não é? O tribunal judaico, interrogaram-lhe, não é? Mas aquela interrogação já tendenciosa, não é? A querer acusá-lo. Na verdade, a Bíblia diz que ele foi acusado, mas de forma injusta. Ou seja, ele estava inocente em tudo aquilo que ele foi acusado. Levaram-no perante Pilatos, levaram-no perante Herodes, voltou a Pilatos. Pilatos lava as mãos, como muitas pessoas fazem, como quem diz: olha, eu não tenho nada a ver com isso, não quer saber disso para nada. E o povo começou a gritar: crucificam-no. Ele foi, colocaram numa coroa de espinhos, cravaram essa coroa na sua cabeça, o sangue escorria por todo o seu corpo. Ele foi chicoteado, ele foi maltratado, ele carregou uma cruz, não é, até lá aquele monte, e tudo isso de forma injusta. Certamente que este foi um dia, ou o dia mais difícil que Jesus, como homem, teve que enfrentar. E na cruz do Calvário, pessoas, uma multidão de gente a gozar com ele, uma multidão de gente a rir-se, uns soldados a dizer: olha, se tu és o filho ou o rei dos judeus, então salva-te a ti mesmo. Sim, apenas estava lá a mãe de Jesus, o irmão de Jesus, um ou outro discípulo a chorar amargamente por ver o seu Senhor, o seu filho pregado naquela cruz. Mas a multidão, ele gozava, ele criticava, ele expunha, e foi isso que Jesus viveu. E nesse dia, nessa hora, Lucas 23, 34,
relata a primeira frase de Jesus. Ele diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, depois de horas e horas de agonia, depois de ver toda aquela gente a gozar literalmente com ele, em vez de dar água, lhe deram vinagre quando ele tinha sede e pediu água. Nesse pior momento, ele teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu creio que um dos pilares mais importantes da nossa fé cristã é o pilar do perdão. Se estudarmos outras religiões, nenhuma outra diz que devemos perdoar aqueles que nos fazem mal. Somente a mensagem de Jesus Cristo, ela diz: se o teu inimigo te faz mal, perdoa-lhe. Olha, se te baterem numa face, oferece a outra. Olha, só o cristianismo se distingue por esta fé que nos leva a perdoar todos aqueles que nos fazem mal. Ele, em vez de preferir uma maldição, em vez de murmurar ou criticar ou amaldiçoar aquelas pessoas, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Às vezes ponho-me a imaginar, olha, como é que eu agiria no seu lugar? Imagina que és tu, ou eu, mas imagina que és tu a viver esse tempo. Provavelmente eu imagino, se calhar, não a dizer Pai, perdoa-lhes, mas se calhar a criticar daquela gente. Se calhar a dizer: olha, isso é uma injustiça, a querer justiça, a querer vingança, não é? Quem é que fez isso? Não é? A procurar um responsável por a situação que está a acontecer. Dizer: olha, eles não têm o direito de fazer isso. Quem é que eles pensam que são? Oh, por isso é que nós necessitamos de olhar para Jesus como o autor da carta aos Hebreus. Porquê? Porque precisamos seguir o exemplo dele. O nosso mundo, ele não precisa de vingança. O nosso mundo não precisa de mais guerra e ódio. Não. O nosso mundo precisa de perdão. O nosso mundo precisa de misericórdia. Nós precisamos de olhar para Jesus e dizer: Senhor, ajuda-me a agir como tu. Ajuda-me a ter a mesma atitude do que tu. Eu quero aprender contigo. Nós precisamos de olhar para Jesus e seguir este grande exemplo. Oh, igreja, os resultados de um estilo de vida de perdão são extremamente positivos e são permanentes. Precisamos entender que quando nós não perdoamos, nós começamos a carregar um fardo sobre as nossas vidas. Precisamos entender que quando nós não perdoamos, há uma série de sentimentos que vêm à nossa vida que só vão prejudicar a nossa vida, não é? Alguém faz alguma coisa ou diz alguma coisa e nós ficamos ofendidos, magoados com aquilo que foi dito, magoados com aquilo que foi feito. Isso acontece na tua vida, acontece na minha vida. E quando nós abraçamos esses sentimentos negativos, sentimentos de falta de perdão, vêm ao nosso coração, começamos a ter um ressentimento, que é a lembrar esse sentimento, a pensar naquilo: eu devia ter dito, eu devia ter feito, o que é que ele pensa que é? E quando nós sem nós nos apercebemos, há uma raiz de amargura, uma amargura começa a nascer no nosso coração. É como uma fortaleza que enche-nos por dentro. Hebreus 12:15. O autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, tendo cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sabe o que é que ele está a dizer? Que quando nós lidamos com as ofensas sem o perdão, a amargura vai nascer, crescer dentro de nós, e essa amargura vai nos privar da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus na nossa vida. Por isso nós necessitamos de Deus, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos de olhar para Jesus e seguir esse mesmo exemplo. Precisamos nesta manhã de pedir ajuda ao Espírito Santo: ajuda-me a perdoar aqueles que me ofendem. Sim, porque
todos nós já fomos ofendidos, pessoas já falharam contigo, pessoas já te mentiram, pessoas já te traíram. Há de certeza absoluta que não há ninguém que me esteja a ver e ouvir hoje que já não tenha sido ofendido. Dizemos, ó Senhor, ajuda-me, é possível perdoar? Claro que é possível perdoar. Foi isso que Jesus nos veio ensinar. Ele foi a ser o nosso exemplo, e através da morte e da ressurreição de Jesus, através do poder do Espírito Santo, nós vamos receber essa capacidade, essa força que vem de Deus, também para fazer ou falar estas palavras como Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós assim o fazemos, quando nós assim aprendemos a agir, sabes uma coisa? Vamos ficar livres da amargura, vamos ficar livres desses ressentimentos, vamos ficar livres desse sentimento de injustiça, e não fizeram, e ficar ali, vamos ficar livres desse peso. E sabes o que é que vai acontecer? Nós vamos continuar a caminhar em frente, em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos levar mais além, Deus quer cumprir todo o seu plano e o seu propósito na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E às vezes, por causa da ofensa, da amargura, do ressentimento, todos esses sentimentos negativos, por causa de alguma coisa que alguém nos fez, ficamos presos, ficamos enredados com todas essas coisas. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 12:19, diz assim: meus caros irmãos, não façam justiça pelas vossas mãos. Eu leio a Bíblia para todos. Deixem que seja Deus a castigar, pois Deus diz na sua sagrada escritura: a mim é que pertence castigar, eu é que darei a recompensa. Olha, coloca isso nas mãos de Deus. Versículo 20, e ele diz também: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda de vergonha. Sim, e sabe o que é que isso se chama? É o que diz aqui no versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal. Não faças da mesma forma. Não troques, não respondas da mesma moeda. Não, esse não é o evangelho de Jesus. Não foi esse o ensinamento de Jesus aqui na terra. E o exemplo dele, quando estava a viver o pior dia, ele disse: olha, vence o mal com o bem. E porque Jesus foi claro. Quando ele viveu aqui nesta terra, em Mateus capítulo 6, verso 14, ele foi muito, muito claro. Ele disse assim: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Olha quão importante isto é. Quão importante isto é. Versículo 15. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Oh, igreja, eu não sei vocês, mas eu olho para mim, eu preciso do perdão de Deus. Eu estou grato pelo perdão de Deus. E o que a palavra de Deus diz, o que Jesus diz é claro: assim como Deus nos perdoou, assim nós devemos perdoar as outras pessoas. Por isso precisamos de clamar a Deus nesta manhã e dizer: Senhor, ajuda-me, Espírito Santo, fortalece-me, que eu não retribua o mal com o mal, que eu não faça da mesma forma, que eu não me pague da mesma moeda, mas que eu possa ter esse espírito de perdão, que o perdão possa acompanhar a minha vida. Oh, Espírito Santo, fortalece-me nesta manhã, em nome de Jesus. Perdoar não é fácil, não, mas é possível, claro. Porquê? Por causa da obra de Jesus. Oh, nós não perdoamos com as nossas próprias forças, mas é com as forças de Jesus. É por causa disso que Cristo foi à cruz do Calvário, para nos resgatar da maldição, para nos fortalecer, para nos ajudar. A igreja cristã, ela não é um museu de cristãos perfeitos, não. Nós somos um hospital de pessoas necessitadas, e nesta manhã eu volto a reforçar isto: precisamos pedir ajuda. Espírito Santo, ajuda-me. Eu oro por mim, meu Espírito Santo, ajuda-me, dá-me um espírito de perdão, para que eu consiga fazer o mesmo que Jesus fez. Dizer: Pai,
perdoa-lhes. Quando o patrão erra, eu possa conseguir dizer isso, Pai, perdoa-lhes. Ou quando a esposa ou o marido erra em relação a nós, nós consigamos dizer o mesmo. Nós não dizemos isso para parecer espirituais, para parecer bonzinhos, não. É compreendermos que ficamos livres da amargura, ficamos livres do peso, ficamos livres desses laços que nos enredam e nos impedem de caminhar em frente e de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Queremos viver livres? Temos que viver uma vida de perdão. E o Espírito Santo nos vai ajudar a perdoar dia após dia, após dia, após dia. Porquê? Porque isso é um estilo de vida. Eu não quero demorar mais tempo neste ponto, mas quando Pedro disse, Senhor, até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão se ele pecar até 7, como quem diz. Epá, nós, por exemplo, dizemos à terceira, olha, a terceira de vez, até 7, como quem diz. Olha, e isso é um milagre, muito. E Jesus disse, não te diga até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que é que Jesus está a dizer? Não para a gente fazer a conta de multiplicar e chegar ao resultado, 490, mas dizer assim, tem esse estilo de vida, sempre que te ofenderem, perdoa. Sempre que te prejudicarem, perdoa, porque dessa forma vais viver livre e alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus para a tua vida, para a minha vida. Segunda frase de Jesus, Lucas 23, e a partir do versículo 39, Jesus está pregado naquela cruz e ele está entre dois homens que também foram condenados à morte por algo que fizeram. Não percebemos bem, ou a Bíblia não relata o que é que eles fizeram, mas a Bíblia relata que eles são ladrões. E eles estão a ser condenados à morte. Então Jesus está ali no meio deles. E o primeiro deles, ou um deles, começa a gozar com Jesus. Olha, se tu és o Cristo, não é? Salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Começa a murmurar, começa a criticar, olha, faz alguma coisa, como quem diz, tu não és Cristo coisa nenhuma. Às vezes isso acontece connosco. Andas lá na tua igreja, na tua religião, olha, se Deus isto, se Deus, olha, então olha, faz isto, faz aquilo, e nós às vezes parece que queremos provar, não temos nada a provar a ninguém. Isso aconteceu com Jesus. Mas está um outro homem que ouviu isto, e no versículo 40, Lucas 23, 40, respondeu, porém, o outro homem, o amigo dele, repreendeu e diz, olha, tu nem assim temes a Deus, ou seja, condenado à morte, justamente por algo que fizeste, né? Estás a viver o pior dia também da tua vida e vais morrer, nem a menos nesta hora tu temes a Deus. E então este homem começa a dizer no versículo 48, olha, nós estamos aqui porque merecemos, porque fizemos algo de errado, mas este homem, ele é um inocente, o que é que ele está aqui? Ele não devia de estar aqui. É injusto ele estar aqui. E no versículo 42, disse então, disse a Jesus, olha, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E olha as palavras de Jesus. Lucas 23, 43. Disse-lhes Jesus, ou disse-lhe, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Segunda frase de Jesus, vamos meditar nesta manhã. Em verdade te digo que estarás comigo hoje mesmo no paraíso. A segunda frase é também um pilar da nossa fé cristã. Se por um lado um dos pilares é o perdão, o segundo pilar, ou outro dos pilares da nossa fé cristã é esperança, esperança, esperança. Mesmo pregado na cruz, Ele deu esperança a este homem. E a morte e a ressurreição de Jesus foi um dos acontecimentos o acontecimento mais importante da humanidade, porque através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo podemos ter esperança na vida eterna. Sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo nós podemos ter esperança que um dia nós estaremos em breve com Cristo no paraíso a desfrutar da glória com Ele. No pior dia, Jesus continuou a oferecer
esperança. E até o dia de hoje, o Espírito Santo continua a nos oferecer esperança para cada um de nós. Há esperança para a tua vida, há esperança para a tua família, há esperança para essa situação. E alguém pode nos estar a ouvir: oh Mário, isso é muito bonito dizer, mas tu não sabes o que é que me está a acontecer, tu não sabes qual é a minha situação. Oh igreja, eu não sei qual é a tua situação, mas nós conhecemos o Deus, o Criador dos céus e da terra. É Ele que nos dá essa esperança, é Ele que diz: nada é impossível para aquele que crê, é Ele que diz que nada é impossível, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode transformar essa situação. Deus pode mudar essa circunstância na tua vida. Sim, pode parecer impossível aos nossos olhos. Podemos olhar humanamente impossível, mas Deus, para Ele, tudo é possível. Oh igreja, a esperança do nosso mundo está em Deus. A esperança da nossa humanidade. Ele é, Jesus, a única esperança para a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, temos muitos exemplos de homens e mulheres sem esperança. Por exemplo, em Marcos 5, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, diz que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos percorria médicos, e glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelo trabalho deles, glória a Deus pelo empenho. Quando eu estou a dizer glória a Deus, é isto mesmo que eu quero dizer. Eu agradeço a Deus pela vida, pelo trabalho, pelo empenho de cada um deles. Mas neste caso, como em alguns outros, mas neste caso, eles não conseguiam fazer nada. E diz que ela já não tinha esperança. Gastou tudo o que tinha e não havia ninguém que a podia salvar ou curar daquela enfermidade. Sim, nós seres humanos somos limitados. Então diz que ela ouviu falar de Jesus. E um dia ela começou a pensar nos testemunhos, no homem que ela ouviu falar, nas coisas que lhes contavam acerca de Jesus. E ela começou a pensar: se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. E essa frase nasceu no seu coração e ela começou a alimentar essa frase. E começou a alimentar essa frase. E começou a alimentar: se eu tocar em Jesus E esperança começou a nascer no seu coração. Esperança começou a nascer no seu coração. E um dia ela foi ter com Jesus, tocou em Jesus e ela foi curada. Muitas histórias como estas estão na palavra de Deus e não são histórias para nos entreter, são histórias verdadeiras que aconteceram para nos encorajar a fazer aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos encorajou e que nós lemos hoje, o primeiro versículo: a colocar os olhos em Jesus no dia mau, no dia da tempestade, no dia da dificuldade, no dia da enfermidade, a colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, porque é de lá que vem a nossa esperança. Hebreus 6, de 13 a 19, diz que a esperança é uma âncora para a nossa alma. E eu pergunto-te nesta manhã: como é que reages perante situações desagradáveis? Nós temos duas maneiras de reagir. Uns ficam que nem aquele ladrão na cruz também, a criticar, a gozar, ficam endurecidos, reagem mal quando são confrontados com situações difíceis. Tudo de mal que está lá dentro sai cá para fora. Ficam revoltados com o mundo inteiro, ficam revoltados com Deus. Quando alguém fala: não venham cá falar de Deus, quem é que é esse Deus? Se Deus fosse tão bom, por que é que permitiu isto e aquilo? É uma forma de reagir. Ficam duros, ficam endurecidos no seu coração. Mas outras pessoas, e eu oro, espero, peço a Deus que eu faça parte desse segundo grupo, e oro para que tu faças parte desse segundo grupo. São pessoas que, quando vivem tempos difíceis, em vez de se revoltarem, em vez de endurecer o seu coração, fazem que nem este outro homem. Sim, ele errou, ele estava a viver o pior dia da sua vida, mas ele não endureceu. Ele perante toda aquela situação e a sua limitação, ele se quebrantou na presença de Jesus. O seu coração amoleceu, o seu coração se quebrantou na presença de Deus. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que Deus pode usar as circunstâncias negativas. Deus pode usar as circunstâncias negativas para nos melhorar, para nos tornar umas melhores pessoas, para nos ensinar algo, para cumprir o seu propósito na sua vida. Romanos 8, 28, eu lembro, é das passagens favoritas da
minha vida é esta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nos tempos difíceis, não insultes a Deus como aquele ladrão. Nos tempos difíceis, não insultes o Espírito Santo. Às vezes nós precisamos estar caladinhos, estar a calar a boca. Às vezes diga assim a brincar, olha, cala a boca com todo o respeito, cala a boca, não digas nada, porque as nossas emoções estão a ferver, o nosso coração está a ferver, está tudo a querer explodir. Cala a boca, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Vocês já imaginaram, por exemplo, o barro? Quando ele é colocado ao sol, ele fica mais duro. E quando nós ficamos mais duros, nós somos mais frágeis, porque partimos com mais facilidade. Mas imagina a cera. A cera perante o sol, o que é que acontece? Ela se derrete. Que eu e tu, que nós sejamos como a cera, que perante o sol das circunstâncias, perante o sol da adversidade, perante o sol dos problemas, das circunstâncias difíceis, nós possamos nos amolecer na presença de Deus, nós possamos nos quebrantar na presença de Deus, nós possamos nos chegar a Deus com humildade, reconhecendo que Deus pode usar os problemas para nos fortalecer. Deus pode usar os problemas para nos ensinar. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Ele é fiel. Fiel é Deus. Diga lá aí ao irmão ao lado, fiel é Deus. Precisamos dizer para fiel, Deus é fiel, que não nos deixará tentar acima do que nós podemos. Antes, com a tentação, nos dará um escape para que possamos suportar. Aleluia. Deus é fiel. Deus nos dará uma saída. Deus nos dará uma saída. Deus nos fortalecerá no meio dessa situação. Todos nós passamos por momentos e situações difíceis. E agora, como humanidade, estamos a viver um tempo difícil. Como igreja, estamos a viver um tempo difícil em todas as áreas. Nós, pastores, também, toda a gente. Mas sabes uma coisa? O que é que vamos fazer? Murmurar? Não! O que é que vamos fazer? Vamos criticar e blasfemar de Deus como aquele ladrão? Não! O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer: Senhor, faz a tua obra em mim. Faz a tua obra em mim. Opera o teu querer em mim, faz a tua vontade na minha vida, que essa seja a nossa oração no meio da adversidade. Faz a tua obra em mim, faz a tua obra em mim, opera o teu querer e o teu fazer na minha vida. Esta deve ser a nossa oração. No momento mais difícil, aí vai estar o Senhor com a sua mão, para que Ele, porquê? Porque Ele prometeu: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Estes são dois pilares da fé cristã: perdão, perdão. Oh igreja, a minha pergunta é: será que está aqui alguém que me ouve e vê nesta manhã que está grata a Deus pelo seu perdão? Estás grato? Olha, eu olho para mim e digo: Deus, obrigado. Obrigado pelo teu perdão. O que é que seria de mim se não fosse o teu perdão? Então precisamos dar graça a Deus. Faz isso agora mesmo. Dá graça a Deus. Levanta o teu braço e dá graça a Deus pelo perdão de Deus. Dá graça a Deus. Se quiseres ficar de pé, podes ficar de pé e vamos dar graça a Deus pelo seu perdão. Vamos dar graça. Oh, obrigado porque tu nos perdoaste. Obrigado, Senhor, porque tu nos perdoas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora olha para mim. Já demos graça a Deus pelo seu perdão. Agora vamos orar. Senhor, Espírito Santo, ajuda-me para que da mesma forma eu perdoo a todas as pessoas que me ofenderem. Ou da mesma forma, eu possa ter esta mesma atitude de Jesus. Uma atitude de perdão para com todos aqueles que me ofendem, para com todos aqueles que me traem, para com todos aqueles que me mentem, para com todos aqueles que fazem coisas que magoam o meu coração. Oh Espírito Santo, ajuda-me a perdoar. Podemos dizer isso? Espírito Santo, ajuda-me a perdoar. Podes dizer isso agora mesmo. Diz bem alto: Espírito Santo, ajuda-me a perdoar.
Ajuda-me a viver com o espírito de perdão. Oh, igreja, não é apenas a perdoar o que te fizeram a semana passada, mas eu já estou a pedir a Deus, claro que pessoas vão errar para comigo, até sem maldade. Pessoas vão fazer coisas erradas sem saber. Sabe porquê que eu penso isso dos outros? Porque quantas vezes eu erro querendo fazer o melhor. Olha, se há pessoas com quem eu erro mais, é a minha esposa. E lhe garanto que é a pessoa que eu amo mesmo aquela mulher que Deus me deu. Eu amo a Carla, eu amo de todo o meu coração. É a mulher da minha vida, mas eu erro. E às vezes a magoo, às vezes a entristeço. Não porque eu faço, olha, eu hoje vou chateá-la. Claro que não. Então sabe uma coisa? Há pessoas que também vão ser sinceras comigo e contigo, mas vão errar. Então que nós possamos dizer, Deus, eu quero viver com o espírito de perdão. Eu não quero que a amargura nasça e cresça dentro da minha vida. Podes dizer isso a Deus? Levanta lá o teu braço e diz isso ao Senhor. Oh, que esse pilar da vida cristã faça parte da minha vida. Aleluia. E segundo, falámos sobre o que é esperança. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei que fase é que estás a viver, podemos falar no geral, estamos a viver um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, mas em tudo isto, cada um de nós tem as nossas coisas. Sabes uma coisa? Há esperança em Cristo, há esperança em Jesus, há vitória em Jesus, há vitória em Jesus, há salvação em Jesus, há cura em Jesus, há bênção financeira em Jesus, há Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo na nossa vida. Nós precisamos manter a nossa esperança em Jesus Cristo, os nossos olhos em Jesus Cristo. Levanta o teu braço agora mesmo e começa a glorificar ao Senhor. Os meus olhos, eles estão colocados em Ti, Senhor, aleluia. Oh.